É muito fácil perder a paciência. É fácil demais perder a paciência. Acontece muitas vezes com a gente. Da gente estar em busca de uma bênção. E tem um caminho, uma trajetória que te leva até esse objetivo. Então, às vezes, nós perdemos as bênçãos do Senhor, aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós fugimos da rota, achamos que podemos procurar outro caminho. Vocês estão prontos para ler a palavra de Deus? Deuteronômio capítulo de número 10. Aleluia. Nós vamos ler a santíssima palavra de Deus para a nossa meditação. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Está aqui. Quem está sem a Bíblia Sagrada, pode acompanhar ali, a leitura da palavra, tá bom? Vou até ler por aqui, olha aí. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. E o versículo 13 também. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Em outra tradução, espera de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Deus ordena para o nosso bem. Curve a sua cabeça, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala ao meu coração. Amém. Meus queridos e amados irmãos, a minha pregação nesta manhã para vocês tem o tema: o que Deus espera de nós. Nós esperamos muitas coisas de Deus, e podemos esperar porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Esperamos cura, esperamos milagres, esperamos a bênção do Senhor, esperamos o cumprimento das promessas de Deus, esperamos Jesus voltar para levar o seu povo, esperamos muitas coisas de Deus. Agora, o que é que Deus espera de nós? Em toda a Bíblia Sagrada, Deus vem dizendo o que Ele espera de nós. Neste texto sagrado que eu peguei somente como base para a minha pregação, neste texto sagrado que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12 ao 13, o Senhor Deus está dizendo: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor de ti espera, senão que temas ao Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ameis e sirvais ao Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que guarde os mandamentos do Senhor e os estatutos
que hoje te ordeno para o teu bem. Então você veja bem que neste texto sagrado, a palavra está dizendo que Deus espera que nós sejamos tementes a Ele. Temer a Deus é obedecer a Deus, é ser submisso aos mandados de Deus. Está dizendo que Deus espera que nós andemos em todos os seus caminhos. Está dizendo que Deus espera que nós o amemos de todo o nosso coração. Está dizendo que Deus espera que nós sirvamos a Ele de todo o nosso coração e com toda a nossa alma. E está dizendo que Deus espera que nós guardemos os seus mandamentos e os seus estatutos que Ele ordenou para o nosso próprio bem. Aleluia! Meus irmãos, a vontade de Deus está revelada nas Escrituras Sagradas. Os mandamentos de Deus são o código moral e espiritual do reino de Deus, que está fundamentado no amor, na misericórdia e na justiça de Deus. Os preceitos de Deus são válidos para todas as culturas e épocas. Continuam válidos para toda a humanidade nos dias de hoje em que estamos vivendo. Nas bem-aventuranças do Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ampliou e aprofundou o sentido dos princípios morais para o seu reino. Qual deve ser a nossa resposta para a revelação da vontade de Deus para nós? Qual será a nossa resposta da revelação da vontade de Deus para nós? Amorosamente, Deus nos oferece a sua graça e Ele mostra o caminho. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Eu disse que Deus amorosamente, Ele nos oferece a sua graça e Ele nos mostra o caminho. E há um versículo na Bíblia Sagrada que diz que Jesus Cristo é o caminho. Este é o caminho, andai nele sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Deus espera de nós. E no texto sagrado que nós lemos, está dizendo algumas coisas que Deus espera de nós e que nós falamos ligeiramente. Mas além disso, o que mais Deus espera de nós? Deus espera de nós gratidão. Diga comigo, gratidão. É importante falar que Deus espera a nossa gratidão, porque em muitas ocasiões nós temos sido ingratos para com Deus. Uma das coisas que agrada a Deus é a nossa gratidão. Deus quer que tenhamos um coração grato, independentemente do que aconteça, do que esteja acontecendo. Pois a Bíblia Sagrada nos ensina dizendo: dai graça em tudo. E quando a Bíblia diz dai graça em tudo, significa que mesmo que as situações não estejam sendo favoráveis, nós devemos dar graças.
mesmo que as coisas não estejam acontecendo da forma que nós queremos, da forma que nós pedimos, da forma que nós imaginemos, nós temos de dar graças, nós temos de ser gratos a Deus pela nossa existência e por tudo mais que Deus tem feito por nós. A Bíblia Sagrada mostra que a ingratidão é uma das maiores causas de não recebermos o bem maior de Deus. Eu vou repetir. A nossa ingratidão, ela é uma das maiores causas de não recebermos o bem maior de Deus. Foi justamente a ingratidão que manteve o povo de Israel preso no deserto por tantos anos. E a primeira geração que saiu do Egito não pôde receber o bem maior de Deus, que era entrar em Canaã. Somente a segunda geração entrou em Canaã. E a primeira geração não entrou por quê? Por causa de sua ingratidão. Os problemas vieram no deserto, mas Deus supria gradativamente, resolvendo os problemas e suprindo a necessidade do povo. Mesmo assim, o povo era ingrato. E muitas vezes o povo desejou retroceder e voltar para o Egito. Então aquela ingratidão, além de fazer com que o povo permanecesse por tanto tempo no deserto, o povo, a primeira geração, não pôde receber o bem maior de Deus. Quando nós lemos o texto sagrado que fala da cura dos 10 leprosos, você já leu este texto e conhece muito bem, eu só quero lembrar. Jesus, ele curou 10 homens leprosos. Dos 10 leprosos que foram curados, 9 foram embora e não voltaram para agradecer, não foram gratos. Um só voltou para agradecer a Jesus. E aquele que voltou para agradecer a Jesus não era nem da comunidade judaica, era estrangeiro, mas ele voltou para agradecer a Jesus. A Bíblia não diz, mas é uma analogia minha. Eu acredito que quando os 10 foram curados e aquele um estrangeiro resolveu ser grato a Jesus pelo milagre, ele deve ter convidado os 9. Meus amigos, nós fomos curados, ele nos curou, vamos voltar lá para agradecê-lo. Mas 9 dentre os 10 não quiseram, não foram gratos. E quando aquele único voltou para agradecer a Jesus, Jesus disse: não foram 10 os limpos, não foram 10 os abençoados, aonde estão os 9? Aí Jesus resume dizendo: não houve quem voltasse para agradecer, senão esse estrangeiro. O que foi que Jesus falou com aquele moço grato? Jesus disse: muito bem, além da bênção, você recebe o bem maior de Deus. Você recebe também a salvação. 9 receberam a bênção, mas não receberam o bem maior de Deus, que é a salvação. Quantas pessoas têm sido abençoadas na igreja? Quantas pessoas têm sido curadas? Quantas pessoas têm recebido o favor de Deus?
mas devido à sua ingratidão, não receberam o bem maior de Deus. E o bem maior de Deus não é a cura do corpo físico. O bem maior de Deus não é uma prosperidade financeira. O bem maior de Deus é a salvação da nossa alma. Esse é o bem maior de Deus. Aleluia. Então Deus espera a nossa gratidão, para que recebamos, além da bênção, o bem maior de Deus. Outra coisa que Deus espera de nós, Deus espera que não temamos as aflições deste mundo. Eu vou repetir. Deus espera que nós não temamos as aflições deste mundo. Isto é, Deus espera que nós não fiquemos excessivamente preocupados. Jesus nos orientou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória. Então Deus espera que nós não fiquemos, não temamos as aflições deste mundo. E Paulo, ele disse que as aflições deste mundo não se comparam com a glória que nos há de ser revelada naquele dia. Os Salmos de número 34 deixa bem claro. Ali está escrito: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, meus irmãos, vamos parar de ficar focado nos problemas, porque se a gente fica focado nos problemas, a gente vai temer as aflições deste mundo, vamos ficar excessivamente preocupados. Vamos entregar as nossas preocupações ao Senhor. Assim como disse Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Somente assim os nossos corações ficarão em paz. Porque se nós estamos excessivamente preocupados, temendo as aflições deste mundo, é exatamente esta preocupação excessiva que vai tirar a paz do nosso coração. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6 ao versículo 7, a palavra diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Jesus Cristo, nosso Senhor. Pode glorificar o nome de Jesus? Então veja que Deus espera que nós não fiquemos, não temamos as aflições deste mundo, porque de todas elas o Senhor nos livra. Esse mundo é assim mesmo, é cheio de lutas, problemas, dificuldades, aflições, crises.
Mas se nós ficarmos focados nestas coisas, nós vamos perder a paz. Então lança sobre o Senhor toda a sua preocupação excessiva. E diga: Senhor, eu estou focado em Ti, estou focado nas Suas promessas, estou focado na Sua vontade, estou focado na vitória, que sem dúvida virá. Outra coisa que Deus espera de nós é que confiemos inteiramente nele. Confiança nele, inteiramente nele. Isto fala de fé e longanimidade. Diga comigo: fé e longanimidade. Fala então de confiança inteiramente em Deus. Deus espera isso de nós. Nós precisamos crer nas promessas de Deus. O maior desejo de Deus é ter um relacionamento conosco, e Ele usará cada situação para nos aproximar dEle, mesmo que essa situação seja dolorosa para nós. Mas é o desejo de Deus ter um relacionamento com cada um de nós. E às vezes Ele usa sim uma situação dolorosa para nós, para nos aproximar dEle. O maior teste da nossa confiança é quando Deus faz uma promessa de nos abençoar e nós temos de esperar sem saber quando é que esta promessa vai se cumprir. E quantas vezes nós ficamos ansiosos excessivamente pelo cumprimento de uma promessa de Deus. E às vezes essa ansiedade nos faz sair da rota. Veja bem, entre a promessa e o cumprimento, Davi esperou 13 anos. José esperou mais de 20 anos até ser governador do Egito. Não é que as coisas de Deus precisam ser demoradas, mas é que entre a promessa e o cumprimento existe o fator tempo. E Deus quer que cada um de nós esperemos e confiemos, aguardando com paciência a hora certa, a hora marcada por Ele, a hora determinada por Ele, de qualquer promessa dEle se cumprir na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Quando nós lemos Hebreus no capítulo 6 e no versículo 15, nós aprendemos que ali a Bíblia Sagrada diz que quem vai herdar as promessas de Deus são aqueles que têm fé, têm confiança e longanimidade. E para ter fé, confiança inteiramente em Deus e longanimidade, é isso aí. Você precisa confiar inteiramente em Deus, sabendo que Deus não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Não, Ele não vai falhar. Aleluia. Meus irmãos, eu sei que vocês sabem, mas deixa eu lembrar. É muito fácil perder a paciência. É ou não é? É fácil demais perder a paciência. Se você estiver fora do foco, você vai perder a paciência.
dentro de casa, o marido com a mulher, o filho com o pai, a filha com a mãe, o irmão com o irmão, vai perder a paciência facilmente, se perder o foco. Acontece muitas vezes com a gente, da gente estar em busca de uma bênção, vamos dizer assim, em busca de algo. E tem um caminho, uma trajetória que te leva até esse objetivo. E você percebe que essa trajetória parece que está um pouco lento e você procura um outro caminho alternativo para chegar no seu objetivo. E aquele caminho alternativo vai causar mais demora ainda para você chegar no seu objetivo. Isso já aconteceu comigo e eu acredito que já aconteceu com algum de vocês. Isso acontece também na nossa vida espiritual. Quando as promessas de Deus não estão se cumprindo no tempo que nós esperamos. É fácil demais o inimigo fazer a gente perder a esperança. E a gente quer mudar de foco, quer mudar a rota. E se mudar a rota da bênção, você não vai chegar na bênção. Nós muitas vezes achamos que podemos ajudar Deus a encontrar outro caminho para que as coisas aconteçam. E quem somos nós para dizer a Deus que existe outro caminho? Foi isso que aconteceu com Abraão. E olha, você conhece muito bem a história de Abraão e sabe que Abraão, ele tem o seu nome na galeria dos heróis da fé. E Abraão, ele foi considerado amigo de Deus e é um exemplo de fé. Nós sabemos disso. Mas o próprio Abraão, ele fugiu da rota. Foi isso que aconteceu. Deus tinha prometido um filho para Abraão. E o tempo foi passando e nada desse filho chegar. E Abraão estava idoso já e nada do filho chegar. Então Abraão decidiu ajudar Deus. Veja só. Quem somos nós para ajudar Deus? Decidido a ajudar Deus no cumprimento da promessa, Abraão se deitou com a sua serva e teve um filho dela. E você sabe o resultado disso. O resultado dessa falta de paciência de Abraão. O Senhor ficou 10 anos sem falar com Abraão. Foram mais 10 anos de espera até que Isaque, o filho da promessa, nascesse. Meus irmãos, infelizmente muitos de nós agimos assim. E isso está registrado na Bíblia Sagrada exatamente para que nós não agimos da mesma forma. Deus poderia ter registrado na Bíblia Sagrada somente as coisas positivas de Abraão. É isto que me faz ficar cada vez mais apaixonado pela Bíblia Sagrada. Deus fez questão de registrar o fracasso de Abraão, como de Davi e de outros personagens importantes da Bíblia Sagrada. E por que Deus fez questão de registrar? Para que nós não caiamos no mesmo erro, para que nós evitemos esses erros. Então, às vezes, nós perdemos as bênçãos do Senhor,
aquilo que Deus prometeu para nós, porque nós fugimos da rota, achamos que podemos procurar outro caminho. Você sabe dos prejuízos que Abraão teve de querer antecipar a promessa de Deus. Ele sofreu por isso. E aliás, até hoje o povo de Deus sofre por causa disso. Porque daquele filho que ele teve com a sua serva, dali formou-se nações que até hoje são inimigas e faz guerra contra Israel. Veja a consequência. Então não vale a pena fugir da rota. Aí você fala assim, mas às vezes acontece mesmo. Aconteceu com Abraão, o homem amigo de Deus. Deus perdoou, mas a consequência continua até hoje. Deus vai me perdoar, Ele vai te perdoar, mas a consequência será inevitável. A consequência vem. Aleluia, glória a Deus. A consequência vem. Você lembra de Davi? Davi fugiu da rota. Deveria estar junto com o exército, batalhando na guerra. Estava no terraço da sua casa. Foi dali que ele observou, viu, desejou e pecou. Se arrependeu, se humilhou. O homem segundo o coração de Deus. Deus perdoou, mas a consequência ficou na casa dele. A Bíblia diz que a espada não saiu da sua casa. Aí você vê Jonas, o profeta de Deus, homem de Deus. Deus mandou ele ir pregar em Nínive e ele fugiu da rota. Foi outro que Deus perdoou, mas a consequência foi inevitável. Você já pensou que ia ficar 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? Você suportaria isso? 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? É a consequência do seu erro, a consequência do seu pecado, a consequência dele mudar a sua rota. Então não saia da sua rota. Fique na posição que Deus quer que você fique. Se a sua vitória está demorando, se a bênção está demorando, se a promessa está demorando se cumprir, fique quieto na posição que Deus te ordenou que fique. Não queira antecipar as coisas. Deus sabe o que faz, Ele não falha, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a sua promessa. Não sai da rota. Nós somos tentados todos os dias pelo inimigo, pelo adversário de Deus, a sair da rota. Fique na direção de Deus. Deus é fiel. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. Romanos capítulo 12, versículo 12.
Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Aleluia. Outra coisa que Deus espera de nós, Deus espera de mim, Deus espera de você: solidariedade. Diga comigo: solidariedade. Mais precisamente, que nós estendamos nossa mão para o nosso próximo. Nós vivemos num mundo egoísta, onde cada um pensa em si próprio, somente em si mesmo. O escritor aos Hebreus, no versículo 10 do capítulo 6, ele diz o seguinte: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Quando você serve alguém, quando você estende a mão para alguém, quando você é solidário com alguém, a palavra está dizendo que Deus não é injusto para ficar esquecido desta boa ação, dessa solidariedade, deste amor demonstrado pelo teu próximo, pelo teu irmão, pelos santos. Aleluia! Deus não quer que nós sejamos egoístas e pensamos somente em nós mesmos. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao versículo 10, você conhece, ali diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, que façamos o bem a todos. É recomendação de Deus para nós. Em João, no capítulo 13 e no versículo 34, Jesus disse assim: e um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos. Por que um novo mandamento? Por que um novo mandamento? Porque o antigo mandamento diz o seguinte: amai ao vosso próximo como a si mesmo. Ou seja, ame o seu próximo como você ama você mesmo. É o antigo mandamento. Aí Jesus veio com este novo mandamento. Ao invés de amar o próximo como a nós mesmos, Jesus disse: o novo mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia, glória, glorifique o nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. E para encerrar, o que mais Deus espera de nós? Deus espera tantas coisas, mas é claro que eu separei aqui apenas 4 ou 5 coisas que Deus espera de nós. Deus espera que nós vivamos em santidade. Eu não poderia deixar de falar. Deus espera que nós vivamos em... Não, diga mais forte. Deus espera que nós vivamos em santidade. Já vem você, né, pastor? Já vem você, né, pastor? Meus irmãos, muitas pessoas querem seguir a Cristo, mas não querem abrir mão do pecado. Aí eu tenho que falar, não tem jeito.
fica coçando a minha garganta, a minha língua, e não tem jeito, eu tenho que falar e eu vou falar. Muitas pessoas querem seguir a Jesus Cristo, mas não querem abrir mão do pecado. Isso é impossível. É impossível nós seguirmos a Cristo Jesus sem abrir mão do pecado. É impossível, não dá, é impossível. Jesus falou que nós não podemos servir a dois senhores. O pecado nos separa de Deus. Ele é como um veneno que adoece a nossa alma. Deus quer que vivamos uma vida consagrada, uma vida santificada. E uma vida consagrada e santificada é separada de tudo aquilo que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus e o nosso relacionamento com Ele. Vou repetir. Uma vida consagrada, santificada, é uma vida separada de tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão e o nosso relacionamento com Deus. É preciso vencer a carne. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 1, que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo a vontade de Deus. Esses vivem em consagração e santificação, abriram mão do pecado para servir a Deus. Aleluia. É preciso vencer a carne. É preciso dizer não ao mundo. É preciso dizer não à carne. É preciso dizer não ao diabo. Em Mateus, no capítulo 26 e no versículo 41, Jesus disse: vigiai e orai para não entrar em tentação, para não cair em tentação. Porque ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação, é cair na tentação. Então Jesus fala: orai e vigiai para não cair em tentação. Vigiar é uma atitude nossa. É nós quem devemos vigiar. E consequentemente orar. Significa que precisamos ao mesmo tempo buscar força em Deus. Ou seja, é uma parceria que levada a sério vai funcionar. Se você orar e vigiar, é uma parceria que, sendo levado a sério, vai funcionar. O diabo vai lutar, vai tentar, e você não vai cair, você vai resistir, porque você está vigiando, você está orando. Aleluia, glória a Deus. Eu quero encerrar com o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 12. E eu encerro aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Deixa eu ler, depois você pode ler na sua casa.
e fazer a sua meditação. Hebreus capítulo 12, versículo 12 a seguir. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, ouça agora, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Pode louvar, pode glorificar, pode glorificar, pode glorificar o Rei, pode glorificar o Rei, pode glorificar, glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele, glorifique a Ele, aleluia! Santo é o Senhor. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes nos seus caminhos, em todos os seus caminhos, e ames, e o ames e o sirvais ao Senhor de todo o vosso coração e com toda a sua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os caminhos e os seus estatutos, que hoje Ele te ordena para o seu bem. Curve a sua cabeça, feche os olhos e diga assim: Jesus, não, mais forte, Jesus, eu ouvi a palavra do Senhor, está guardada em meu coração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém. Pode dar aplausos para Jesus. Mais forte de novo, é para Ele, é para Ele, é para Ele. Irmãos internautas, Deus abençoe vocês, que a graça de Jesus continue com vocês. Muito obrigado por estar conosco. Compartilha esta live, a pregação da palavra, para que outras pessoas ouçam a palavra de Deus e sejam abençoados. Pense Gospel, anunciando Jesus.